Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora para a nossa parte do capítulo 6, encerrando o estudo do livro. Nós vamos falar agora sobre a parte de redes móveis e rede wireless, o que a gente conhece normalmente aí pela nossa rede de celular e pela rede Wi-Fi, mas existem outros tipos de redes móveis e outros tipos de rede celular. Vamos estudar tudo isso na aula de hoje. A rede sem fio não vai ter só computadores ou notebooks. Um celular é um grande exemplo aí de um hospedeiro sem fio. Temos sensores que podem enviar informação de temperatura ou pressão de máquinas industriais, que também são hospedeiros sem fio. Os enlaces sem fio são as conexões que é feito pelo fio de rede na camada de enlace. Então, a camada de enlace da conexão sem fio ela é mais complexa. Então, eles vão ser utilizados dentro da rede para conectar roteadores, access points e os hospedeiros sem fio na rede wireless ou na rede celular. A gente vai chamar de estação base os equipamentos que vão ser os terminais dessa conexão. Eles podem ser um simples roteador que já tem antena e já tem o seu access point, ou pode ser um access point separado que vai se conectar depois em outros roteadores, que novamente pode ser com fio ou sem fio, né? Temos aí, por exemplo, o conceito de estação base, né, se comunicando entre si, estabelecendo redes Wi-Fi do tipo mesh. Então, existem aí muitas tecnologias sem fio que são novas, que estão sendo lançadas e atualizadas aí com o tempo. Assim, a infraestrutura de rede vai ser toda a parte que engloba a parte sem fio da minha comunicação. Ok? Então, nós sabemos aí que na infraestrutura de rede vai continuar tendo servidor, switch, todas as camadas de rede que nós falamos, mas para esse estudo nós vamos considerar os elementos da rede sem fio como os equipamentos que vão transmitir e receber dados usando radiofrequência. Então, quais são as características que tem? Bom, primeiro é mais complexo. A gente tem que prever que vai existir ruído, que vai ter erro no envio de dados, É previsto que os dados não cheguem todos corretos. Nós temos as questões de qualidade do sinal, interferência de outros dispositivos, e tudo vai acontecer por radiofrequência. Então eu tenho preocupação com antena, eu tenho preocupação com reflexão de sinal em parede, eu tenho questões atmosféricas, se está chovendo ou não, e isso influencia os meus parâmetros de qualidade. Então, 2 parâmetros de qualidade são importantes a gente conhecer. O primeiro é o bit error rate. O bit error rate, ele determina qual é a probabilidade do bit chegar sem erro ou ele chegar alterado, porque o 0 virou 1 e vice-versa. Então, toda rede sem fio vai ter erro. E essa probabilidade, essa estatística, determina o meu bit error rate. A relação sinal-ruído, ela já é relacionada especificamente com a minha transmissão de radiofrequência. Tem a ver aí a qualidade da minha antena, se está tendo reflexão em parede ou não, e não é relacionado diretamente com os dados, mas se relaciona principalmente com a qualidade da transmissão de radiofrequência que nós fazemos. Então, se eu tiver uma modulação constante, estiver transmitindo o dado num determinado tipo de modulação, quanto mais alta for a minha relação sinal-ruído, ou seja, eu tenho um sinal mais forte, mais baixo será a minha taxa de erro. Então, se eu aumentar a potência do sinal, eu vou melhorar a qualidade dos bits que eu estou transmitindo. Aí nós já imaginamos que para ter um bom sinal de wireless eu tenho que ter um roteador muito potente. Infelizmente não é assim. Eu tenho que ter um equilíbrio. Principalmente porque muitas coisas que usam rede wireless vão trabalhar com bateria. E a potência, ela drena muita bateria.
Então isso é importante, principalmente em dispositivos móveis. E segundo ponto, se eu tiver um sinal muito forte, ele vai causar interferência. Então, se você quiser um problema na sua rede wireless, você coloca 2 roteadores perto e coloca uma potência muito alta nos dois. Você vai ter interferência e o seu sinal não fica melhor. Segundo ponto é que para uma determinada relação sinal-ruído, se eu manter uma taxa de bits alta, eu vou aumentar a minha taxa de erro. Ou seja, se eu aumentar a velocidade, eu aumento o meu erro. Então não adianta você imaginar que você vai ter uma potência forte, um sinal ruído baixo e vai ter uma alta velocidade só por isso. Se você aumentar demais a sua velocidade, a sua taxa de erro sempre aumenta. Então, o melhor a se fazer é entender que eu posso, além disso, variar a modulação, variar a portadora do meu sinal, variar a potência, e o ideal é que isso seja feito de maneira dinâmica. Seria bom se a nossa rede sem fio tivesse um entendimento do ambiente onde ela está e fosse capaz de ajustar os seus parâmetros automaticamente. Isso ainda não existe, mas hoje isso está em pesquisa na área de informática. Eles estão tentando usar inteligência artificial e tentando usar algoritmos modernos para que você tenha modulação adaptativa, codificações adaptativas, para que você possa ter um sinal melhor, para que você possa ter uma quantidade maior de dados e uma quantidade maior de dispositivos, né? Principalmente na rede celular, porque o número de celular só aumenta a cada dia e as antenas estão sobrecarregadas, né? Então isso ainda é uma área de pesquisa. A modulação de sinal mais usada é o CDMA. Né? Então, o CDMA, né, nesse mundo onde eu não tenho variações dinâmicas de modulação, é a escolhida por ser mais otimizada em relação à quantidade de dispositivos e taxa de transferência de dados. Nós já vimos nas aulas anteriores que o TDMA ele é muito democrático, mas isso não é bom para a rede, porque eu posso ter dispositivos que vão desperdiçar o seu intervalo de transmissão. O CDMA, ele otimiza a quantidade de dispositivos. E se eu tiver muitos dispositivos querendo transmitir, ele vai abaixar a velocidade de todo mundo. Então eu tenho aí a vantagem de poder colocar vários dispositivos conectados, e se algum deles estiver demandando pouca banda e um deles, por exemplo, estiver assistindo vídeo, eu vou priorizar o terminal que está assistindo o vídeo, né? Então eu tenho uma representação aqui de como é que o CDMA funciona com 2 remetentes, né? Uma coisa mais simples. Então imagina que eu tenho um remetente querendo transmitir, um segundo remetente querendo transmitir, e eu vou criar intervalos de frequência e vou começar a colocar sinal no meu canal D1, no meu canal D0, e esses canais vão ser somados e as bandas de frequência vão ser ajustadas para que eu transmita o meu sinal. Na hora que eu receber o sinal naquilo que eu chamo de receptor 1, eu vou receber o sinal de todos os remetentes. E eu vou usar outro processamento matemático para separar todos os sinais desses remetentes. Nós não vamos entrar em detalhes sobre a codificação CDMA, porque a codificação CDMA já é um assunto de telecomunicações. Nem mesmo cursos de redes completos vão ver detalhes do CDMA. É uma área específica da área aí de engenharia de telecomunicações, mas nós vamos olhar um pouco mais de perto os protocolos da rede Wi-Fi, não é? Então a rede Wi-Fi ela foi evoluindo e aí conforme teve a evolução do protocolo eu fui adicionando letras. Então começou com a rede 802.11b, depois teve a letra A, depois teve a letra G, depois teve a letra C. E não é uma sequência, né? A rede Wi-Fi tipo C, ela é mais moderna que a G. E para cada geração do meu Wi-Fi, eu tenho uma série de melhorias, o que complicou novamente o meu transmissor. Porque o meu transmissor agora, além de entender Wi-Fi, ele tem que entender diferentes versões
da rede Wi-Fi. Para isso, foi criado o conceito de BSS. Então, eu posso ter um BSS operando na rede padrão A, um outro BSS operando na rede padrão B, e essas redes interconectadas por meio de um roteador. Então, o BSS corresponde ao meu ponto de transmissão, que é a minha rádio base, com diversos receptores e transmissores do meu sinal wireless, ok? Então, ele vai primeiro enviar uma informação do nome da rede. Quando nós ligamos um notebook e abrimos a nossa interface wireless, eu vou ver vários nomes de rede. Não é? Na casa da gente, muitas vezes a gente até vê o nome de rede do vizinho, do prédio da frente, porque isso é disponibilizado publicamente. Nós escolhemos um nome de rede e aí conectamos em um determinado tipo de rede que está rodando em um canal específico de CDMA. Quando esse dispositivo faz essa comunicação inicial do SSID, ele pode ser autorizado ou não a enviar dados. Se ele for autorizado a enviar dados, você geralmente vai colocar seu nome e senha. Aí você vai, a partir desse ponto, pedir o seu endereço IP. Observe que nem sempre é bom escolher o sinal mais forte. Eu posso ter um sinal forte, só que ele está sobrecarregado. E às vezes um sinal mais fraco, só que tem menos dispositivos conectados, pode dar uma velocidade melhor. Então, tudo isso aí motiva as pesquisas que nós temos hoje para que a rede Wi-Fi se adapte a isso de uma maneira mais inteligente. Quando eu faço a varredura dos meus canais de rádio para encontrar o SSID, eu vou encontrar os nomes de rede que estão sendo disponibilizados de maneira pública. Mas eu também posso ter um transmissor que vai ter um quadro que não é disponibilizado publicamente. Aí eu preciso me conectar a esse dispositivo fazendo uma varredura ativa e especificamente perguntar o nome da rede que eu quero usar. Esse tipo de configuração só é usado em redes aí de alta segurança, aonde você não quer que o nome de rede seja público e apareça, por exemplo, para os seus vizinhos, ok? Então, a partir do momento que você escolhe o AP, vê a comunicação inicial, faz uma associação de rádio com esse access point ou esse roteador Wi-Fi. E, finalmente, você manda uma mensagem de descoberta de rede e, com essa descoberta de rede, você vai poder obter o seu endereço IP. Então, nada mais natural que o protocolo de enlace da rede Wi-Fi fosse baseado no protocolo Ethernet que nós já estudamos no capítulo anterior. Mas esse protocolo é mais complexo, ele tem mais coisas. Então, o protocolo de enlace do Wi-Fi, ele vai, por exemplo, trabalhar com colisão, só que ele não vai implementar a detecção de colisão que nem a minha placa de rede faz. Bom, porque se eu quero detectar colisão, eu tenho que transmitir o sinal e ler o sinal para ver se teve colisão ou não. Imagina o custo disso. Você teria que ter 2 rádios ao mesmo tempo funcionando. Ia gastar o dobro da bateria e ia pagar o dobro do preço. Então, o rádio wireless, ou ele transmite, ou ele recebe. Ele não faz os dois ao mesmo tempo por uma questão de custo. E se ele pudesse ouvir ao mesmo tempo, não seria também uma grande vantagem, porque eu também tenho terminais ocultos que não disponibilizam a sua rede. Então, se eu não estou nem enxergando o terminal, pode acontecer uma colisão e eu nem mesmo perceber, ok? Para isso, o que eu tenho que fazer é usar um protocolo de reconhecimento de dados na camada de enlace. Então, temos aí uma outra diferença importante. Diferentemente da nossa rede de computadores, a rede Wi-Fi implementa um algoritmo de detecção e correção de erro. Se ele não detecta a colisão, ele tem que detectar que o dado está errado e tentar corrigir esse dado, né? Então, ele vai usar o CRC, e esse CRC vai permitir
que junto com o protocolo CSMA, né, CD, no caso aqui a transparência está CA, mas é o CSMA CD, quando você não receber um reconhecimento que o dado foi transmitido corretamente, ele vai deduzir que tem colisão e ele vai diminuir a velocidade. Então ele não detecta a colisão, mas ele detecta dados errados. E dados errados é igual velocidade menor. É assim que ele vai trabalhar, ok? Ainda, para encontrar os terminais ocultos, que são os tais terminais escondidos que não divulgam seu SSID, eu tenho 2 pacotes especiais que só existem na rede Wi-Fi. Eu posso enviar um RTS com um nome de rede específico para ver se um terminal responde essa solicitação. Se ele responder com um pacote chamado CTS, você vai poder conversar com um terminal oculto e ninguém na rede vai entender essa transmissão porque o SSID é privado. Por outro lado, vai estar acontecendo colisões toda hora e o sistema vai ter que detectar o erro, tentar corrigir, se não for possível diminuir a velocidade, ok? Então esse processo de terminais ocultos é bastante interessante. Então se eu imaginar que eu vou mandar um dado H1, certo? Eu vou receber um sinal RTS, só que todo mundo também vai receber o RTS. Se todo mundo recebe o RTS, como é que eu posso manter esse terminal oculto, né? É simples, todo mundo vai ouvir o RTS, mas ele só vai aceitar o dado daquele MAC address específico que enviou o CTS original. Isso é importante, como eu falei, para redes de alta segurança, você evitar qualquer tipo de tentativa de invasão, ok? Então, é um sistema interessante, eu vou pedir para vocês olharem no livro com mais cuidado, existem algumas figuras lá que eu não vou ficar comentando aqui, porque é um monte de letra e um monte de figura, eu acho que isso não vai ajudar muito, mas é importante você dar uma estudada sobre isso aí no livro, ok? Então, como é que fica o meu quadro I3E 802.11, que é o nome do padrão Wi-Fi, né? Tanto o padrão A, B, C vai tendo revisões. O mais importante é que eu tenho o controle de quadro. Então eu tenho que ter o número da versão do protocolo para saber se eu estou transmitindo na versão correta, o tipo do dado, subtipo, como é que é o dado para o access point, como é que é o dado que veio do access point. Então eu tenho campos a mais, eu tenho mais informação para poder transmitir o meu dado sem fio. É claro que nós já podemos perceber uma consequência disso. Tudo que você fizer vai ajudar, mas sempre a conexão sem fio, ela vai ser um pouco mais lenta do que uma conexão com fio. Então a rede sem fio nunca vai ter o mesmo desempenho de você conectar um fio na sua placa de rede, ok? Temos aí um detalhamento então desses pacotes, né, do 802.11, né, o campus de carga útil, o campo de endereço. Observe que eu posso ter vários endereços MAC address, isso é super diferente da minha rede Ethernet, não é? Porque eu posso ter campos para comunicação entre roteadores, eu posso ter campos para comunicação diretamente entre clientes, porque eu tenho tecnologias que foram demandando essas funcionalidades. Por exemplo, é possível você conectar sem fio em uma impressora e imprimir nessa impressora, mesmo que o seu roteador esteja sem funcionar. É uma conexão direta entre 2 dispositivos. Então eu tenho controle e duração de quadro, não é? Para você saber qual é o quadro que vou receber, de onde veio, a utilização de números em sequência, que vai determinar se um quadro é recém-transmitido ou é um dado atrasado, para poder colocar pacotes em ordem. Então, o I3E 802.11, ele tem um nível de complexidade maior do que a camada de enlace. E, claro, o que eles chamam de tópicos avançados, que são coisas que nós ainda estamos começando a ver e provavelmente a gente não tem isso nem na escola, nem em casa, são roteadores modernos que começam a vir com essa tecnologia. Eu posso ter a tal modulação adaptativa.
Eu posso ter os roteadores tentando já, de uma maneira inteligente, modificar a sua transmissão de dados e as suas frequências, ok? Eu posso ter uma seleção dinâmica do tipo de modulação. Às vezes o CSMA-CD não é o melhor. Pode ter um caso específico onde pode ser útil usar o FDM. Então, são tipos de modulações diferentes que eu posso trocar. Esses recursos avançados ainda não são comuns, mas aí, no decorrer dos anos, nós devemos ver isso com mais frequência aqui no Brasil.